Bolsonaro orientou a oposição a não deixar nenhum projeto na Câmara dos Deputados ser aprovado, a entrar em obstrução total enquanto a anistia não for pautada. E eu já quero colocar aqui para vocês que isso é uma farsa, isso é um teatro armado para te enganar, e eu vou explicar o porquê. Na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, em que o PL de Jair Bolsonaro indicou o voto em Hugo Mota, em nenhum momento foi colocado o compromisso público de Hugo Mota de que ele pautaria a anistia. Pelo contrário, Hugo Mota foi o candidato de Arthur Lira. Arthur Lira que impediu que a anistia fosse votada na Comissão de Constituição e Justiça e levou para uma comissão especial. A anistia deveria tramitar por apenas uma comissão, que é a CCJ. Arthur Lira fez uma manobra regimental e levou para outras 5 comissões para obrigar a anistia a tramitar em uma comissão especial que só é criada pela vontade do presidente da Câmara dos Deputados. Será que realmente os bolsonaristas, Jair Bolsonaro, ainda tinham alguma ilusão de que Hugo Mota, indicado por Arthur Lira, teria o compromisso de pautar a anistia, sendo que foi o seu próprio padrinho político que impediu que a anistia tramitasse? Mais do que isso, no Senado, Davi Alcolumbre já falava abertamente que não pautaria e continua falando que não pautaria. Ainda assim, os senadores do PL votaram em Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, em troca de cargos na mesa diretora, ou seja, em poder indicar mais assessores e, mais do que isso, ter presidências de comissão. Pois muito bem, de que estão adiantando essas presidências de comissão se agora a dita oposição, os bolsonaristas, estão obstruindo todas as comissões e as comissões que eles próprios presidem não estão conseguindo aprovar projetos? Eu disse para vocês, e eu vou pedir pro editor resgatar, quando eu fui falar sobre o meu voto à presidência da Câmara dos Deputados, vocês sabem, nunca votei em Arthur Lira, nunca votei em Rodrigo Maia, nunca votei em Hugo Mota. Eu disse que só toparia um acordo pragmático para apoiar Hugo Mota se a gente tivesse um compromisso de pautas importantes, né? Vai pautar fim de super salário, vai pautar a limitação de poderes do Supremo, vai pautar aumento de pena, endurecimento no combate ao crime, aí sim. Agora, carguinho, pedir cargos na mesa diretora para indicar mais assessores, pedir presidências de comissão quando as comissões perderam a importância e quando agora eles próprios estão obstruindo, né, as comissões, e no Senado, em que eles já sabiam que o Davi não pautaria a anistia e eles durante todo o governo Bolsonaro diziam que as pautas não avançavam no Senado por causa do Davi Alcolumbre. Aí agora escolhem o Davi Alcolumbre para ser o presidente do Senado? Isso não faz o menor sentido, a não ser, claro, que você esteja sendo manipulado, né, por Jair Bolsonaro, que quer fazer parecer que está preocupado com a anistia para aqueles pobres coitados que foram manipulados por Jair Bolsonaro, Braga Neto e seu entorno, né, com a esperança de que alguma coisa aconteceria para impedir a volta do PT no poder, quando Jair Bolsonaro é o principal responsável pela volta do PT ao poder. Tudo isso casa com o histórico oportunista de Jair Bolsonaro. Em 94, ele vira deputado, em 96, a esposa compra imóvel em dinheiro, em 97, a esposa compra 14 imóveis de 5 milhões de reais em dinheiro, ele emprega 18 parentes da esposa, em 30 anos de mandato votou 90% das vezes alinhado com o PT, depois indica Flávio Bolsonaro com uma função presencial em Brasília, enquanto ele cursava a faculdade no Rio de Janeiro. Depois, Eduardo Bolsonaro é contratado pela liderança do PTB de Roberto Jefferson, ganhando 10 mil reais, com uma função que deveria ser exercida em Brasília, enquanto ele estudava direito no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro é sua famosa rachadinha, né? Em 2017, Flávio diz: quem precisa de foro privilegiado? Já, né, no dia 25/6 de 2020, ele pede foro privilegiado na justiça e recorre 11 vezes para trancar a investigação. Que nojo. Em 2021, o Supremo vai lá e suspende as investigações envolvendo o COAF. Depois, 6 assessores de Jair, Flávio e Carlos sacam 90% dos seus salários, mais de 1.400.000 reais, enquanto os GPS dos funcionários mostravam que os seus celulares e eles estavam fora do Rio de Janeiro durante o expediente. Isso sem falar nas escutas telefônicas que confirmaram a rachadinha. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou: ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. E a existência de funcionários fantasmas, ou seja, toda a atitude de Jair Bolsonaro, as concessões para o PT foram feitas para proteger o rabo preso do filho. Queiroz admite em 2020 a rachadinha, o COAF identifica que o Queiroz pagava a escola das filhas de Flávio em dinheiro, o plano de saúde também, praticamente 60 boletos, e a ex-esposa de Flávio, né, mantém o modus operandi de Jair Bolsonaro e compra 14 imóveis em dinheiro vivo
abuso, com 300% de lucro em 2 imóveis no período de 8 meses. E aí, quando a gente tinha a oportunidade de colocar uma trava nos abusos do Supremo, em março de 2019 a gente precisava de 27 assinaturas de senadores sem que o presidente do Senado tivesse o poder de barrar pra gente fazer a CPI da Lava Toga. Faltava uma assinatura e aí, né, o que acontece? Flávio Bolsonaro articula para tirar as assinaturas dos senadores bolsonaristas alinhados ao governo. E aí vem o discurso, né, do Alan dos Santos falando: a quem interessa uma CPI, botar fogo no país. Além de ser uma coisa questionável você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. O mesmo discurso alinhado por Flávio Bolsonaro. Aí eles vêm com a farsa do pedido do impeachment de Alexandre de Moraes. E por que farsa? Porque pro impeachment você precisa de 54 assinaturas e do aval do presidente do Senado. Eles sabiam que não teriam nem as assinaturas, nem o aval do presidente. Enquanto para a CPI da Lava Toga eram só 27 e não precisava do aval do presidente. Quer saber mais? Decisão monocrática. Jair Bolsonaro veta em 2021 um projeto que nós aprovamos aqui na Câmara dos Deputados que acabava com decisões monocráticas. Aí ele vai lá e, para fechar com chave de ouro, ainda nomeia Augusto Aras, que em 2013 faz uma grande festa para receber Zé Dirceu, para receber Genuíno e todos os petistas. E em 2019, inquérito das fake news. Sabe quem é a favor? Augusto Aras. Toffoli abrindo, presidindo e Alexandre de Moraes como relator. E sabe quem no governo Bolsonaro concordou com o inquérito das fake news oficialmente em nome do governo? André Mendonça, advogado-geral da União, que depois foi nomeado ministro supremo. Cássio Nunes sempre foi crítico à Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Em 2018 se manifestou contra a prisão após julgamento em segunda instância e é, em 2020, indicado ao Supremo por Jair Bolsonaro. Diz para os senadores, ainda em 2020, serem contra a PEC da prisão em segunda instância. Depois de nomeado, vota pela anulação do depoimento do Palocci no caso da propina da Odebrecht no Instituto Lula, livrando Lula de mais um processo. Depois, em 2021, em fevereiro, vota a favor do Lula para que Lula pudesse utilizar as provas ilegais da Vaza Jato para se defender. Em março de 2021, ele dá um voto definitivo que levou Lula de volta ao poder, que é considerar o Moro parcial, anulando todas as condenações do Lula. Ele foi um voto de desempate na segunda turma, acompanhando Gilmar e Lewandowski. Pois é, o voto que salvou Lula e levou Lula ao poder foi indicação de Jair Bolsonaro. Depois, ele vota junto com Gilmar Mendes para anular a pena de Zé Dirceu e em 2024 vota junto com Toffoli para anular as condenações de Marcelo Odebrecht. Ah, mas isso não foi atitude do Bolsonaro, foram de indicados dele. Então vamos de atitudes dele. Sanção do juiz de garantias de Marcelo Freixo e da limitação de delação premiada, impedindo na prática que aconteça uma nova Lava Jato. Ele sanciona a emenda no deputado do PSOL para que a gente tenha o juiz de garantias, separando o juiz que trata da investigação daquele juiz que julga no final o mérito do caso e inviabilizando o combate ao crime no nosso país. Eu acabei com a Lava Jato. Gastos, a gente fala muito dos gastos do Lula, da Janja, não é mesmo? Com razão. Pois é, Bolsonaro superou Dilma e Temer nos gastos do cartão corporativo. E o sigilo que a gente tanto combate no governo Lula? Mesma coisa, Bolsonaro impôs sigilo ao seu cartão corporativo e também às reuniões que ele tem no Palácio do Planalto. E vamos lá, Supremo Tribunal Federal. Quando da indicação, né, de Cristiano Zanin, muitos bolsonaristas diziam: não, é melhor a gente aceitar o Zanin, é melhor os senadores do PL, os senadores bolsonaristas votarem no Zanin, porque senão Lula vai indicar o Flávio Dino. O que acontece logo depois? Lula indica, em 27/11/2023, Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Quer mais do Bolsonaro? Tanto critica o ministro Gilmar Mendes, tanto diz que o ministro Gilmar Mendes não presta, e o que acontece? No mês 4 de 2024, Jair Bolsonaro apoia Chico Mendes, prefeito de Diamantina, Mato Grosso, irmão de Gilmar Mendes, tão criticado pelos bolsonaristas. E se você, que é um bolsonarista fanático, cego, quer vir falar sobre trabalho, que eu só falo mal dos outros e não faço nada, vamos comparar. Eduardo Bolsonaro, 10 anos de mandato, 3 PLs aprovados. Tem vídeo dele falando que depois da eleição do Arthur Lira, eu não conseguiria aprovar mais nada. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Pois muito bem. O que acontece? Que em Kataguiri, em 6 anos de mandato, 13 projetos aprovados, 85 relatórios aprovados e mais de 40 emendas acatadas. O cara é foda, patroa! Por isso, para fechar para vocês, essa farsa, esse teatro que está sendo feito com Bolsonaro, Davi
Alcolumbre e Hugo Mota em relação à anistia é para enganar vocês. Eu defendo sim e eu vou votar sim se for para pauta projeto da anistia, porque aquelas pessoas, os vândalos, eles devem ser punidos por vandalismo e não por tentativa de golpe de Estado, porque eles foram manipulados por sim golpistas como Jair Bolsonaro e Braga Neto. O próprio Jair admite que fez reuniões para discutir estado de sítio com as Forças Armadas. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. E Braga Neto levando para os comandantes das 3 armas, a mando de Jair Bolsonaro, a minuta pedindo apoio para o golpe. E, inclusive, né, você tem comandante de arma topando o golpe. Só não aconteceu porque o comandante do Exército, que é a força mais poderosa que a gente tem dentre as 3 armas, não topou e ainda disse que prenderia Braga Neto e Jair Bolsonaro se eles fossem em frente. Então, esse é o meu posicionamento. Eu não tenho nenhuma vergonha dele, eu não tenho nenhum receio dele. Eu já segui na última eleição o caminho mais difícil, que é o caminho da coerência, que é o caminho da independência, que é o caminho de denunciar a corrupção, a incoerência, o compadrio de Lula, de Jair Bolsonaro nas últimas eleições, e eu mantenho essa postura até agora e vou continuar mantendo. Aqui ó, inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.